Bem-vindos ao canal Histórias Sagradas, onde encontramos inspiração e histórias que tocam a alma. Você já se perguntou por que judeus e samaritanos se odiavam tanto? Por que esses dois grupos tão próximos em suas origens se tornaram adversários tão amargos? Hoje vamos desvendar essa história e descobrir a verdade por trás dessa rivalidade milenar. Até o Senhor Jesus Cristo teve que se envolver nesse conflito. A rivalidade entre judeus e samaritanos remonta à antiguidade. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Esta divisão ocorreu após a morte do rei Salomão, quando as 10 tribos do norte se rebelaram contra o domínio de Roboão, filho de Salomão, devido a disputas sobre impostos e trabalho forçado. O reino do norte, mais rico e mais populoso, incluía a cidade de Samaria, que se tornou sua capital. Os samaritanos se consideravam os verdadeiros descendentes das tribos de Israel, mas os judeus do Reino do Sul os viam como estrangeiros que haviam se estabelecido em suas terras e adotado sua fé. A situação se complicou ainda mais quando o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., dando origem ao povo samaritano. A rivalidade entre judeus e samaritanos é profundamente enraizada em diferenças religiosas. Para os judeus, o Templo de Jerusalém era o centro de sua fé, o lugar onde Deus residia e onde todos os sacrifícios deveriam ser feitos. Por outro lado, os samaritanos acreditavam que o Monte Gerizim era o local escolhido por Deus para a adoração. Eles argumentavam que este lugar tinha sido designado por Moisés como o local onde as bênçãos deveriam ser proclamadas. Além disso, judeus e samaritanos tinham diferenças significativas em suas práticas religiosas e interpretações das Escrituras. Por exemplo, enquanto os judeus observavam uma série de festas religiosas como a Páscoa, Pentecostes e Sukkot, os samaritanos mantinham apenas a Páscoa e o Dia da Expiação. Essas diferenças religiosas, juntamente com as tensões políticas e culturais, contribuíram para a profunda divisão entre judeus e samaritanos. A rivalidade entre judeus e samaritanos também se estendia a conflitos políticos e culturais. Um dos episódios mais marcantes dessa disputa ocorreu durante o período do exílio babilônico, quando o Templo de Jerusalém foi destruído. Com o fim do exílio e a permissão do rei persa, Ciro o Grande, para que os judeus retornassem à sua terra natal, iniciou-se o processo de reconstrução do templo. Os samaritanos, que haviam permanecido na região durante o exílio e mantido suas práticas religiosas, ofereceram-se para ajudar na reconstrução do templo. No entanto, os judeus, que haviam retornado do exílio, rejeitaram essa oferta. Eles viam os samaritanos como estrangeiros e temiam que sua participação pudesse contaminar o templo. Este episódio marcou um ponto de virada na rivalidade entre judeus e samaritanos, transformando uma disputa religiosa em um conflito político e cultural ainda mais intenso. Durante o período do Segundo Templo, a rivalidade entre judeus e samaritanos se intensificou. A reconstrução do Templo de Jerusalém pelos judeus após o exílio babilônico foi um ponto de inflexão na relação entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, que se consideravam os verdadeiros descendentes das tribos de Israel, se opuseram à reconstrução do templo em Jerusalém, alegando que o verdadeiro local de adoração a Deus era o Monte Gerizim. Nesse mesmo período, os Macabeus, uma família judaica que liderou a revolta contra o Império Seleucida no século II a.C., também fomentaram essa rivalidade histórica. Os Macabeus não apenas rejeitaram as reivindicações religiosas dos samaritanos, mas também tomaram medidas agressivas contra eles. A mais notável dessas ações foi a destruição do templo no Monte Gerizim por João Hircano, um dos líderes macabeus, por volta de 128 a.C. Durante o tempo de Jesus, a rivalidade entre judeus e samaritanos estava em pleno vigor. Os evangelhos oferecem uma visão única dessa relação tensa. Eles retratam uma divisão profunda entre os dois grupos, com os judeus evitando associações com os samaritanos sempre que possível.
No entanto, os evangelhos também destacam a maneira como Jesus desafiou essas normas culturais e religiosas. Um dos exemplos mais notáveis disso é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, conforme registrado no Evangelho de João. Este encontro é um exemplo poderoso de como Jesus desafiou as normas sociais e religiosas de sua época. Ele não apenas interagiu com uma samaritana, mas também a tratou com dignidade e respeito, oferecendo-lhe a boa nova da salvação. Este episódio é um marco na história da rivalidade entre judeus e samaritanos, pois mostra que, apesar das diferenças e do ódio mútuo, a mensagem de amor e salvação de Jesus era para todos, sem distinção. No período pós-bíblico, a rivalidade entre judeus e samaritanos continuou a se intensificar. A era pós-bíblica, que abrange desde o final do período do Segundo Templo até os tempos modernos, foi marcada por conflitos contínuos e uma crescente separação entre as duas comunidades. Sob o domínio romano, a situação dos samaritanos se tornou cada vez mais precária. Os romanos, que haviam conquistado a região no século I a.C., geralmente favoreciam os judeus em detrimento dos samaritanos. A situação se agravou durante a revolta dos judeus contra Roma no século I d.C., quando os samaritanos se recusaram a se juntar à rebelião. Isso levou a represálias violentas por parte dos judeus, que viam os samaritanos como traidores. Hoje, a comunidade samaritana não é a mesma dos tempos bíblicos, porém ainda existe um grupo religioso e étnico que reside principalmente em duas localidades: a cidade de Holon, em Israel, e o Monte Gerizim, perto da cidade de Nablus, na Cisjordânia. A relação entre judeus e os povos que descendem dos samaritanos é complexa e multifacetada. Por um lado, há uma aceitação legal e institucional dos povos como uma comunidade distinta. No entanto, também existem tensões e desafios. No entanto, apesar dessas tensões, também houve esforços significativos para a reconciliação e o diálogo. Organizações e indivíduos de ambos os lados têm trabalhado para promover a compreensão mútua e o respeito. A história da rivalidade entre judeus e samaritanos é uma narrativa que se estende por milênios, permeada por conflitos religiosos, culturais e políticos. No entanto, ao olharmos para essa história, não devemos apenas ver um registro de desavenças e divisões, mas também uma oportunidade para aprender lições valiosas que são relevantes até hoje. A primeira lição que podemos extrair é a importância do diálogo e da compreensão. A segunda lição é a importância do respeito. Por fim, a história da rivalidade entre judeus e samaritanos nos lembra que, por trás de cada conflito, há pessoas. Chegamos ao fim de nossa jornada explorando a antiga rivalidade entre judeus e samaritanos. Aprendemos sobre suas origens, as diferenças religiosas que os separavam, os conflitos políticos e culturais que alimentavam a inimizade, e como essa rivalidade se manifestou na época de Jesus e além. A história da rivalidade entre judeus e samaritanos é uma lembrança de que, mesmo em meio a conflitos profundos, há sempre espaço para diálogo, compreensão e respeito. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada histórica. Até a próxima no canal Histórias Sagradas.